Hoje a gente vai conversar sobre um dos hábitos ou uma das práticas que a maior parte dos estudantes tem e que provavelmente é uma das coisas que mais te trava, que te impossibilita de aprender e masterizar algum conteúdo, como por exemplo matemática. Sabe aquela sensação de, cara, eu estudo pra caramba e ainda assim eu não consigo fazer os exercícios direito, eu entendo a aula, mas na hora de fazer as questões eu travo, não sei interpretar. Sabe aquele negócio de, cara, eu tô investindo tempo, mas ainda assim eu sinto que eu não tô aprendendo e evoluindo? Pois é, eu acho que um dos principais motivos disso acontecer tem a ver com o que eu vou te falar aqui hoje. Salve, salve, universo narrado, meu nome é Felipe Ghisoli, para quem não me conhece, sou físico e mestre em física teórica pelo UFMG, e hoje eu quero conversar com você sobre isso, cara, sobre o estudante Chaves. Quem vai conversar e contar pra gente sobre um desses maiores perigos, cara, que podem estar atrapalhando e impossibilitando sua evolução dos estudos é o Chaves. Se liga só. Supondo que eu tenha 4 laranjas e que eu coma uma. Quantas laranjas me restam? Mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. Bom, sim, mas primeiro me responda essa pergunta. Mas essa é muito fácil. Faz outra mais difícil. Está bem, mas primeiro me responda essa, Chaves. Pois, tem 4 laranjas e come uma. Quantas sobraram? Uma mais difícil, vai. Não, me responda essa. Quantas me restam? Oh, mas o senhor tem 4 laranjas. Sim. E aí come uma? Quantas lhe restam? Quantas me restam? O senhor tem 4. Eu tenho 4. E aí come uma? Tem 4, né? 4 come uma. Bom, eu sabia isso, era com maçãs. Cara, uma das coisas mais interessantes desse vídeo, que representa muito bem o que é o estudante Chaves, são duas coisas, cara. É o estudante que normalmente ele não tem muita confiança na parada, muito domínio, segurança, de chegar e falar, meu irmão, é isso, sacou? Sabe quando você faz uma lista de exercícios lá, de matemática, por exemplo, que é o contexto aqui, mas eu acho que isso se aplica sim em outras disciplinas, outras áreas do conhecimento. Você vai olhar o gabarito no final e é sempre uma surpresa. Ó, esse aqui eu acertei, ó, aquele eu errei. Bicho, o cara que sabe, que domina, ele sabe quando ele acertou e quando ele errou. Ele entende o conteúdo com a profundidade suficiente para saber o que ele sabe fazer, o que ele não soube fazer, o que ficou estranho. Mas já o estudante Chaves não, cara. Ele tem tanta pouca segurança e confiança no conhecimento que acertar uma coisa é tipo quase que um milagre. É uma sorte, acertei e tal. Ele não tem domínio no processo, saca? Ele não tem, de fato, convicção de que aquilo que ele fez é verdade. Ele tem muito pouco domínio, ele tem umas poucas ferramentas que às vezes ele usa elas de um jeito até meio estranho e escuso, que nem ele sabe justificar, e de repente aparece uma resposta certa. E até ele se surpreende pela falta de domínio na coisa. Então isso é muito comum, cara, na maior parte dos estudantes, porque no ensino tradicional, muitas vezes, a gente foca muito em memorizar um tanto de conceito e reproduzir eles na prova, mas na maior parte das vezes a gente não tem de fato um domínio profundo sobre isso. Um cara que falou isso de um modo muito brilhante uma vez foi o Feynman. Você não conhece ele? Foi um dos maiores físicos do século XX, ganhou prêmio Nobel e tudo mais. Ele morou no Brasil durante um tempo, né, das décadas de 50 a 60, e ficou mais de um ano no Brasil aqui, se eu não me engano foi nos anos de 1960. Aprendeu português e tal, ficou lá no Rio de Janeiro, numa certa universidade, agora não me lembro qual. E ele ficou dando aulas lá, e ele falou uma coisa muito curiosa. Ele falou assim, cara, eu podia pegar, eu estava dando uma matéria para os estudantes do último ano do curso de física, ou seja, os caras que estavam se formando para ser os seus e meus professores. Os caras estavam se formando na faculdade de física, último ano. Ele fala, cara, eu percebi um fenômeno curioso, que é o seguinte, eu podia perguntar uma coisa para os caras e eles sabiam me falar na ponta da língua. Mas se eu mudasse a forma de perguntar, eles já não sabiam mais a resposta. Então eu chegava e falava assim, turma, o que é polarização? E os caras falavam a definição como se tivessem decorado o verbete de um dicionário. Mas eu apontava para a janela e falava, turma, olha o que está acontecendo lá fora, a luz reflete assim, assado e acontece esse fenômeno. O que é aquilo? E a galera, não sei. E aí o Feynman falava, cara, eu ficava de cara, porque o fenômeno que estava rolando lá fora era justamente a polarização. E apesar de terem memorizado o que significa a polarização, eles claramente não tinham entendido nada do que aquilo era de fato, o que aquilo significava. Eles viam um fenômeno de polarização acontecer e não sabiam o que era aquilo, mesmo sabendo de cor o que era a polarização.
E o próprio Feynman usa esse exemplo. Cara, é como se você chegar para um cara que estuda grego e a filosofia grega e perguntasse assim, cara, qual que é para Sócrates a relação entre a verdade e a beleza? E o cara não sabe dizer. E aí você pergunta para ele, o que Sócrates escreveu no terceiro simpósio? Ele fala, parágrafo por parágrafo e tal, fala todas as ideias. E no fundo, o que Sócrates escreve no terceiro simpósio é sobre a relação entre a verdade e a beleza. Mas o cara não conseguiu extrair o significado daquilo. Ele memorizou toda a parada, meio que para fazer um teste ou uma prova, mas ele não construiu o significado daquilo. Dependendo da forma como você pergunta, o cara não tem domínio para discorrer, porque no fundo ele não construiu o conhecimento sobre aquilo. Ele não soube extrair o significado daquele negócio e interpretar o que aquilo quer dizer. Ele só memorizou e reproduziu. Nas palavras, então, do próprio Feynman, para não dizer que sou eu que estou criticando o sistema, ele fala sobre o ensino de física aqui no Brasil, por exemplo, que os alunos tinham memorizado tudo, mas não sabiam o significado de nada. Tudo foi completamente memorizado, decorado, nada tinha sido traduzido em significado. E isso acontece com o estudante Chaves. Se você não traduz o significado da coisa, basta mudar a forma de perguntar que você não sabe mais responder. Que é claro que é um grande exagero no caso do Chaves, mas é exatamente sobre isso a conversa. Pergunta pra ele, cara, e aí? Eu tinha 4 laranjas, comi com maçã, eu sabia fazer. Que é exatamente a mesma coisa que o Feynman conta. O que é polarização? Eu sei responder. O que está acontecendo lá fora? Explica pra mim. Eu não sei. No fundo, você não sabe nada, irmão. Você virou só um memorizador e reprodutor de informações. Você não conecta essa informação com o significado real do que ela quer dizer a respeito de algum fenômeno físico, no caso, ou da realidade, ou da matemática. O problema maior do estudante Chaves é ser um memorizador e reprodutor de conceitos. Exatamente como o Feynman fala. Tudo tinha sido decorado, nada tinha sido traduzido em significado. E aí se a pergunta vem de um jeito muito bem formatada, do jeitinho encaixotado que você aprendeu, ou que você memorizou, você consegue responder. E aí se vem numa prova, no vestibular, no concurso, em algum contexto, um jeito um pouco mais difícil, ou não difícil, mas simplesmente diferente daquela pergunta ser feita, você já não consegue. E aí você fala, cara, eu não sei interpretar essa questão. Eu sabia se fosse com maçã, com laranja, eu já não sei. Eu acho que essencialmente, cara, o problema desse estudante é que ele não estudou a coisa com a devida profundidade, ele não entendeu o conhecimento, ele não construiu o significado, ele memorizou uma coisa. E só para dar um exemplo aqui, eu acho que já dei alguns, mas para não ficar muito vago, na área da matemática, por exemplo, isso aconteceu de fato, há pouco tempo atrás um aluno me fez essa pergunta e me fez lembrar de todo esse contexto e criar essa conversa para que a gente pudesse ter. Exemplo, imagina que você tem essa função e pergunta-se assim, cara, qual que é o menor valor que essa função assume? O estudante Chaves provavelmente ia distribuir isso aqui, ia sacar que isso aqui é uma equação do segundo grau, aí ia pegar uma fórmula que ele memorizou, que é quanto que vale o y do vértice da função do segundo grau, que é menos b sobre 2a, ia substituir aqui, etc e tal. Já o estudante que não é o estudante Chaves, que ele dominou de fato e entende o conteúdo, ele percebeu o seguinte, cara, as raízes dessa função são x igual a 2, porque se o x for 2, isso vai dar 0. 2 menos 2 é 0, e 0 vezes qualquer coisa é 0. Beleza. E a outra raiz é o x igual a 6, porque se o x for 6, aqui você vai ter 6 menos 6, que dá 0. Uma função do segundo grau tem duas raízes. E agora é pensar o seguinte, cara, bom, vamos lá. Se a gente for pensar no gráfico, né, essas são as nossas raízes, significa então que a gente tem uma parábola, né, uma equação do segundo grau, eu sei que é uma parábola e tal, que corta aqui os eixos em 2 e em 6. Como a nossa parábola ela tem que ser simétrica, significa que o ponto de mínimo aqui tem que estar exatamente no meio do caminho. E o meio do caminho entre 2 e 6 é quem? 6 mais 2, 8, divide por 2, 4. Então aqui, por exemplo, tem que ser x igual a 4. Então você tem aqui x igual a 2, x igual a 6 e x igual a 4. Então se você quer saber o menor valor dessa função, é simplesmente saber o valor dela quando o x vale 4. E se o x vale 4, basta você descobrir, né? Você calcula ali quanto que é o f de 4. Então se o x é 4, 4 menos 2 vai dar 2. E 4 menos 6 vai dar menos 2. 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Tá aqui. Então pronto. Isso aqui é o valor da nossa função. É menos 4, o menor valor dela. Eu te contando esse caso específico, foi realmente que um aluno me perguntou. Ele falou, cara, eu não lembrava a fórmula, o x do vértice, o y do vértice, não sei o que e tal.
Eu falei, cara, acho que você não entendeu direito como é que funciona a coisa. Você memorizou umas formas ali, tá, mas você não precisa de nada disso. E quem acompanha o Universo Narrado há mais tempo sabe que eu tô sempre falando sobre isso aqui, cara. Sobre não precisar de memorizar fórmulas, porque quando você entende uma coisa com profundidade suficiente, memorizar aquilo fica totalmente dispensável. E um exemplo que eu já contei aqui em outros casos é o seguinte, cara. Uma vez eu tava no 2º ano do ensino médio e eu precisei decorar um poema para uma apresentação num sarau de um negócio lá que tinha da aula de literatura. Eu lembro que foi um esforço hercúleo. Eu peguei aquele poema, ele era pequeno, Congresso Internacional do Medo, do Carlos Drummond de Andrade, eu lembro até hoje eu entendo o significado dele. Cara, eu precisei ler aquele negócio umas 200 vezes na frente do espelho, me forçando a memorizar aquilo. E cheguei lá super inseguro, com medo, será que vai dar certo e tal? No final deu, mas eu tava tenso, nervoso. Eu tinha só memorizado, eu não tinha entendido o significado daquilo. E anos depois eu desenvolvi um grande gosto por literatura. Eu tava um dia num boteco com um amigo meu e eu recitei para ele um poema do Manuel de Barros, que inclusive tem um vídeo animal do Manuel de Barros aqui, que foi um autor que eu li toda a obra dele, que eu gosto pra caramba. Ele perguntou, cara, que louco, como é que você decorou esse poema? Eu falei, não sei, não decorei, não fiz esforço algum para memorizar. Eu só entendi o significado dele e aquilo ali tinha valor para mim. E de repente eu falo sobre ele, sem ter feito nenhum esforço para memorizar. Eu acho que é mais ou menos essa a ideia do conhecimento de modo geral. A diferença do estudante bom para o estudante chaves, o cara que constrói o significado das coisas, e aí você precisa fazer muito pouco esforço para memorizar elas. Esse vídeo aqui é mais uma conversa mesmo, talvez um alerta. Me conta aí, você já foi ou atualmente é um estudante chaves? Eu acho que é super importante a gente tomar esse cuidado de nos colocar diante do Chaves e perceber se nós não somos essa pessoa. Não com bananas e maçã, porque aqui é meio pitoresco, mas em vários outros contextos muitas vezes a gente é. E eu já fui um estudante Chaves. E até hoje eu tenho que me policiar para não ser. Porque vamos ser sinceros, o caminho mais curto é só o de memorizar e reproduzir. O problema é que ele é um caminho falso. Ele de fato não leva a gente à construção do conhecimento, ao domínio da coisa, que é o que a gente precisa. E se nunca tem segurança, confiança na coisa e tal, você não consegue avançar. Bom, a conversa era essa. Se você curtiu, isso fez sentido pra você, me conta aí, por gentileza. A gente se encontra na próxima. Valeu!